mais um Receitas para Ser Feliz. E hoje a gente tem um assunto muito legal aqui, que é a criação de comunidades intencionais. Eu estou aqui com uma especialista no assunto, que também é arquiteta e urbanista, que é a Lilian Avivia Luboshinsky. Falei certo, né, Lilian? Sim, sim. Lilian, tudo bem com você? Tudo ótimo. Conta pra gente o que é a tecelã de comunidades intencionais. Então, parece que quando as pessoas se conectam com o rumo da vida, que nem uma plantinha que procura o sol, brota dentro delas uma necessidade de recuperar uma dimensão afetiva e social que se perdeu na era industrial, que é uma dimensão comunitária. É uma dimensão que é diferente daquela da intimidade, do núcleo mais íntimo. Ela é diferente do seu melhor amigo e ela é diferente do espaço da rua ou mesmo dos vizinhos. A gente fala de uma comunidade onde é um grupo pequeno, onde todos se conhecem, todos sabem o nome uns dos outros, compartilham de alguns interesses, têm alguns projetos em comum. Então, o nome que se usa no mundo hoje é comunidades intencionais, porque somos pessoas que a gente vive nas cidades industrializadas, a gente padece de um mal crônico e epidêmico que é a solidão, né? Tem artigos sobre isso, que tem patologias gravíssimas, principalmente na velhice, mas não só. Então, essa arquitetura social, ela é uma resposta que ajuda a superar essa questão da solidão. E uma das soluções é o cohousing. O cohousing é uma das comunidades intencionais que tem feito muito sucesso no hemisfério norte, de modo geral, porque ela é perfeitamente adequada para pessoas que vivem hoje nas cidades ocidentais, no tempo atual. Ela não demanda nenhuma coragem enorme, grandes rupturas, muito pelo contrário. Diferente talvez de você morar na Ecovila, que é um pouco mais... E a Ecovila também é comunidade intencional, mas ela de fato demanda uma ruptura muito maior, porque a Ecovila se caracteriza não só por estar mais afastada das cidades, mas por gerar renda também, por ter uma economia própria. Cohousing não. Cohousing é um equacionamento que acaba resultando num conjunto de moradias próximas com alguns edifícios e espaços abertos que são compartilhados. E cada um tem a sua vida, trabalha... Exatamente. Cohousing consegue equacionar a solidão sem perder a privacidade. Isso é porque a coisa mais importante em cohousing é a arquitetura social, na verdade. Esse é o nosso desafio. E essa arquitetura social desejada hoje por nós é uma arquitetura que considera e celebra a diversidade humana. Então, cohousing é uma estrutura social não hierárquica, autogerida e que se beneficia de comunicação não violenta. As pessoas percebem conflito como uma possibilidade de superação e crescimento. Não existe votação em cohousing, porque em qualquer votação tem perdedores. Então, em cohousing a gente usa o método de tomada de decisão por consentimento ou consensual. Então, pode dar um pouco mais de trabalho, mas é um grupo pequeno e tudo bem, sim, mas não tem perdedor. Sim. Porque a gente faz parte do paradigma ganha-ganha. Rap tem a ver com isso. Sim. Estar em Gaia, sistemicamente, tem a ver com ganha-ganha. É um paradigma onde todos ganham. E cohousing é um paradigma onde todos ganham. Então, o primeiro grande desafio, e o que as pessoas desejam mesmo, é isso que eu chamo de uma arquitetura social. Esse é o primeiro passo. É um passo longo, que tem vários outros passinhos, tem uma etapa, tem ferramentas, tem uma construção. Tem algo que as pessoas se sentam em roda e conversam e aprendem e praticam essa maneira de conviver que não é hierárquica, não tem ninguém mandando, mas tem lideranças diferentes, que tem a ver com mérito. Tem o líder da horta, por exemplo, tem a líder da cozinha, que adora cozinhar e a melhorar. Mas gosta daquilo que está fazendo aquilo que gosta. Exatamente. Né? Tá bom, eu fico com a horta. Só que não é chefe.
É alguém que por mérito lidera a tarefa. É bem diferente, né? Bem diferente. E além essa questão social, né? Porque eu estou entendendo que primeiro você cria essa ligação social, Sim. vê se as pessoas se entendem, se respeitam e tal, se comunicam bem, para depois formar o condomínio, é isso? Sim, na verdade, eu nem usaria a palavra condomínio, embora a legislação que rege, ela é do condomínio, ela serve para nós. Ela serve. Mas a gente é diferente, porque condomínio tem síndico, co-house não tem síndico. Então o processo é a partir de um grupo que decide morar junto, perto uns dos outros, num lugar determinado. Sim. Um grupo de amigos pequeno, pode ser o que eu chamo de semente de grupo. E aí o grupo vai atravessar um período onde a gente vai chamar outras pessoas, eles vão chamar, o próprio grupo chama, ele divulga, vê quem mais quer morar naquele lugar desse jeito. E aí tem um processo que eu gosto de chamar ele de processo apropriativo, porque é um processo através do qual as pessoas se apropriam dessas novas ferramentas de convivência não hierárquica. E que não é nada difícil, muito pelo contrário. O que eu gosto muito de repetir também é que difícil mesmo é viver essa vida maluca nesse sistema doido. Eu ia dizer, porque isso se aplica para tudo, né? Você pode aplicar isso no trabalho, Com na tua certeza. família, no teu... E não, porque na verdade assim, se você deixa funcionar uma bússola que existe dentro de todo ser humano e que aponta na direção daquilo que te faz bem, caminha para lá, porque com isso você está se reconectando com Gaia, caminha para um lugar onde você sabe dizer para mim tá bom aqui, que é a base da comunicação não violenta, é a capacidade de eu dizer para você, olha, não estou confortável com isso, e você me escutar e dizer, bom, então, como é que eu também não estou, como é que eu faço? Tem a ver com a gente recuperar essa capacidade e se autorizar a dizer para o outro o que é bom para mim, onde eu estou bem, e tudo bem, isso não é egoísmo, muito pelo contrário. A única maneira de eu estar em rede, uma rede não hierárquica, é ocupar o meu lugar, que é único, e celebrar a diversidade. Eu gosto de citar uma frase do Lama Santen, Padma Santen, gosto muito, porque eu acho que ela resume de uma maneira brilhante, que ele fala, o outro, ou a outra, é você mesmo em um mundo diferente. Então você abre um caminho aqui que possibilita uma empatia e possibilita a novidade e o respeito da diversidade. Então eu não me autorizo a ir lá e falar, você deveria ser, você tem que, não tem que nada, não tem que nada. Legal. E além disso tudo que você falou, o que na prática pode ser diferente também no co-housing? O que as pessoas podem compartilhar ou não? Então, assim, em todo co-housing as pessoas compartilham uma cozinha comum. Tem o lugar da festa, o lugar deve-se dizer que cada um tem sua própria casa, dentro da qual a pessoa pode ficar, acordou de TPM mal-humorado, não precisa sair, você tem tua cozinha. Eu ia perguntar sobre isso, como é que fica a privacidade, né? Porque eu acho que talvez o receio seja, poxa, é totalmente respeitado, o que eu faço? Totalmente respeitado. Teve um rapaz querido que propôs um sistema de cores, de bandeirinhas para pôr na porta. A vermelha diz para todo mundo que hoje eu não estou afim. Não estou morar, não estou bem morar, não quero. Ótimo, né? A segunda é verde, que diz assim, eu estou super afim hoje, venham me visitar. E uma terceira muito bonita, cor de laranja, que significa estou precisando. Preciso de um abraço, preciso de um carinho. Estou precisando de alguém para vir bater um papo comigo, para dar uma força. Isso. Então assim, cada núcleo, e não importa o que acontece dentro desse núcleo, a pessoa tem liberdade de ter arranjo, seja papai, mamãe, filhinhos, seja amigos, seja gays ou não, e não importa, o arranjo que acontece na intimidade, da liberdade de cada um. Sim. E tem a sua privacidade, tem o seu espaço privativo. E aí o grupo decide o que vai compartilhar. Então é uma característica do ser humano celebrar e comer junto. Então sempre tem uma cozinha coletiva, com um lugar de comer, que também é um lugar de celebrar, de fazer festas.
As diversidades que o grupo vai acabar decidindo. Pode decidir, por exemplo, para que ter um monte de máquina de lavar? Isso com certeza tem lavanderia. E em geral vai ter uma horta também. Pode ter quarto de hóspedes, ferramentas, por exemplo, cada um tem, não precisa ter a sua, tem lá um lugar que tem ferramentas ótimas. Isso o grupo vai carro, decidir. Né? Se quiser até carro, você até pode carro dá para compartilhar. Vai ter cada um ter dois, né? O carro dá para compartilhar. Quando o co-housing ele pode ser horizontal, a gente está falando de casas, pode ser um conjunto de casas com um jardim no meio. Esse é o modelito clássico europeu, do norte da Europa ou na Califórnia, mas ele pode ser vertical também, ele pode ser um prédio. O co-housing pode acontecer, por exemplo, numa estrutura abandonada, em algo que foi uma escola no passado. Então a gente vai lá, reforma. A forma do co-housing ela pode se adequar à necessidade, porque o que importa mesmo é essa arquitetura social. É isso que as pessoas desejam. Tem um outro modelo que eu acho que vale a pena mencionar, de comunidade intencional, que está fazendo muito sucesso, ela é muito desejada e celebrada, e ela é mais fácil de acontecer atualmente nas grandes cidades, por conta de um fenômeno imobiliário que, na verdade, é um sintoma de uma mudança de estrutura social. Existem muitas casas muito grandes, vazias. Estão à venda ou estão para alugar. Os proprietários querem vender e não conseguem. Então, essas casas estão sendo alugadas por grupos de pessoas, em geral jovens, ou famílias uniparentais, para tecer comunidade. Quer dizer, o que caracteriza a casa compartilhada ou co-living é a intencionalidade da comunidade, é para ter comunidade. Claro que tem um efeito benéfico que resulta tanto de co-housing quanto de uma casa compartilhada, que é uma economia, que é uma vida... Né? Além de tudo, econômica. Além de tudo, porque tem uma racionalização dos custos, racionalização do impacto do meio ambiente, da pegada ambiental. A gente viaja menos, a gente consegue racionalizar bastante a construção. A própria construção fica mais em conta. Em co-housing dá para construir, fazer bioconstrução, reuso de água. E os co-housing têm sempre essa preocupação. Mas as casas compartilhadas são também um uso de casas enormes que estão vazias e que as pessoas podem usufruir dessa convivência. Mas aí vai dividir uma cozinha, vai dividir, as pessoas vão aprender também modelo, né? Comunicação não violenta, vão aprender as mesmas ferramentas. Porque é um fenômeno parecido. Bem legal, muito bom. E conta uma coisa, é para toda idade? Funciona para o jovem, funciona para quem já tem filho, funciona para o idoso? Sim. Como é que... Boa pergunta, Deise. Obrigada. Me dá a oportunidade de responder o seguinte. Co-housing é uma evolução na maneira de habitar em Gaia. Um jeito mais inteligente. E ela é tão mais inteligente que ela acaba sendo muito boa para todo mundo. Por quê? Porque co-housing é muito bom, por exemplo, para uma família que tem crianças muito pequenas. A pessoa não tem que cozinhar, cada um separado, mesmo que levar os filhos para brincar da mão de obra. No co-housing, os vizinhos são teus amigos, as crianças correm lá, convivem, brincam juntas. Então, é muito legal quando você tem criança pequena. Imagina a facilidade, preciso sair, vai ficar né? Coisa de... Cuida para mim, babysitter, essas coisas. Outro aspecto interessante e que tem sido um fator de fazer acontecer co-housing mundo afora é essa minha geração, que é uma geração que foi hippie, é a geração que nasceu no pós-guerra, é uma geração enorme e que está envelhecente agora. A gente está entrando numa fase ainda bastante ativos, mas assim como a gente fez inovações sociais fortes, lá em 1968, por ali, né, na década de 70, hoje essa geração de idosos estão indo morar em co-housing. E super se divertindo e muito bom. Porque o resultado disso é que as pessoas se cuidam mutuamente e o fato de a gente não envelhecer sozinho afasta muito as patologias de demência, as patologias que piram quando a pessoa fica sozinha diante de uma televisão. Sem dúvida. Então, assim, é uma grande alegria. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha também. Né? Existem vários co-housing só de idosos,
e tem a ver com a urgência deles de equacionarem e poderem ter. Existem co-housings multigeracionais, existe uma diversidade. Família, né? Os grupos que se aproximam, pode ter um co-housing só de veganos, por exemplo. É pela identificação mesmo. Identificação, pode ter um co-housing só de homossexuais. É a liberdade da gente escolher com quem a gente compartilha, o que não significa que é uma coisa fechada. O co-housing não é um condomínio fechado. Uma pessoa me fez uma pergunta aí recentemente, não tem nada a ver com isso. Porque o condomínio fechado, ele acontece por conta de medo. Sim. Já co-housing acontece por coragem e otimismo. De poder estar no mundo a intenção de uma maneira alegre. Né? Exatamente. Faz sentido. Tem a ver com alegria. É muito diferente. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Nossa, vou te pedir depois fotos dos co-housings pelo mundo, que eu já tive a oportunidade de ver e são lindas pra gente colocar aqui no final do nosso vídeo. Com certeza. E o pessoal de casa que ficou curioso sobre o assunto, quer saber mais, quer de repente assistir uma palestra sua, eu sei que você dá palestra sobre isso por aí, ou se conectar com algum grupo, buscar um grupo de co-housing, como faz? Então, a gente existe no Facebook principalmente, ainda não temos site. No Facebook eu tenho uma fanpage que se chama Co-housing Brasil, que cresce sozinha, que é muito legal, as pessoas vão chegando. E depois, uma fanpage é uma coisa que eu só coloco ali muitos links e filmes e livros e artigos que aparecem. Mas a gente também tem uma principal página de grupo, onde as pessoas podem compartilhar e conversar e se encontrar, que é a grande página, o grande grupo do Brasil, que se chama também Co-housing Brasil. E depois, os grupos que vão se formando, eles vão surgindo também. Então nós temos uma página Co-housing Curitiba, tem Co-housing Rio de Janeiro, tem Co-housing Botucatu, tem Co-housing Grande Viana. Enfim, e aí dependendo, enquanto as pessoas estão se buscando, elas estão num grupo aberto. Quando começa um grupo funcionar, sempre é possível fazer um grupo secreto. E aí as pessoas combinam os encontros. Sempre que eu faço palestras de introdução ao co-housing, que é um caminho legal de começar, eu divulgo bastante no Facebook. No grupo, no Co-housing Brasil. Tanto no grupo Co-housing Brasil, quanto na página Co-housing Brasil. Então é muito fácil me encontrar. Vai ser fácil de achar. E o meu nome vocês já receberam, então eu até escrevi embaixo aqui, que é para ficar fácil do pessoal achar. Isso mesmo. Lilian, muito obrigada pela entrevista, pelo teu tempo. Eu agradeço muito. Espero que muita gente aí descubra esse assunto que é tão legal e, poxa, poder morar perto dos amigos, né? É tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. E você de casa que gostou dessa entrevista, não deixa de curtir no nosso canal, se inscrever e comentar. Obrigada!